Santos, eu sou Éder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e estou aqui para fazer a correção da última prova da Polícia Civil que foi feita pelo SESC lá em 2013, que foram cobradas 15 questões de raciocínio lógico, né, misturando com matemática também. E aí, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou gravar uma parte nesse vídeo e um pedaço em outro vídeo separado. Então tem aqui meu Instagram, para você seguir lá para ver dicas de raciocínio lógico e matemática, e bora aí para o que interessa. Então, no texto da questão, diz o seguinte: o IPEA divulgou em 2013 dados a respeito da violência contra a mulher no país, com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde. O Instituto apresentou uma estimativa de mulheres mortas em razão de violência doméstica. Alguns dos dados apresentados nesse estudo são os seguintes. Então, bora pensar em algumas coisas aqui importantes. Mais de metade das vítimas eram mulheres jovens. Essa primeira informação aqui vai ser importante para a gente. Ou seja, mulheres com idades de 20 a 39 anos. Ele fala que 31% estavam na faixa de 20 a 29 e 23% estavam na faixa de 30 a 39. Você vai ver que essa faixa aqui nem vai servir para nada aqui nessa questão. No total, você tem que pensar no total aqui das porcentagens, mas depois a gente vê isso. 61% das vítimas eram mulheres negras e grande parte das vítimas tinha baixa escolaridade, 48%, cursaram até o 8º ano. Com base nessas informações e considerando que V seja o conjunto formado por todas as mulheres no estudo do IPEA, aí ele fala que o A está contido no V, né, está dentro do conjunto V, que é o total de vítimas jovens. B está contido no V também, está dentro, que é o conjunto de vítimas negras, e C está contido no conjunto V, está dentro do conjunto V, que são as vítimas com baixa escolaridade, que cursaram até o 8º ano. E julgue os itens que se seguem. Aí os conjuntos aqui não foi a banca que te deu não, eu que deixei montado aqui para agilizar o esquema. Ele fala, se V barra C, essa barra aqui muita gente não sabe o que significa, mas ela nada mais é do que o primeiro conjunto menos o segundo. Se ele tiver te dado uma barra invertida, é só isso, o primeiro menos o segundo. Aí ele fala que é o conjunto complementar de C em V, então é tirando o conjunto C lá de dentro, resumindo. Aí ele diz que quando você fizer isso, tirar o conjunto C lá de dentro, fazendo uma interseção com o conjunto A, o resultado será um conjunto não vazio. Então bora organizar isso aqui primeiro. Eu tenho um conjunto V, que é o total, se é o total, tem 100% das pessoas. Eu tenho o conjunto A, vou até voltar aqui, o primeiro conjunto aqui, o conjunto A, são as vítimas jovens. Então é isso aqui tudo, 31% da primeira faixa, mais 23% da segunda faixa. No total, não interessa essas faixas aqui. Você tem 54% de mulheres jovens, 61% negras e 48% com baixa escolaridade. Eu vou colocar aqui nos conjuntos. Então, o conjunto A, total de mulheres jovens, 54%. Conjunto B, mulheres negras, 61%. Conjunto C, com baixa escolaridade, 48%. Daí eu vou repetir nesses outros conjuntos aqui também para eu analisar algumas situações. Vou analisar 3 casos aqui para a gente matar a questão. Então, só colocando tudo aqui logo. Vamos ver, tem 100%, que é o total. O conjunto A, 54%. Conjunto B, 61%. C, 48%. Já tu vai entender porque eu fiz isso aqui 3 vezes. A tem 54%, B, 61%, C, 48%. E o total, 100%. Beleza, pensando aqui na primeira coisa que a questão pediu. Ele queria que a gente fizesse, né, o V menos o conjunto C. Ou seja, você tem que tirar o conjunto C daqui de dentro. E assim que você tira o conjunto C lá de dentro, tudo que sobrar vai servir. Então serve tudo que não seja o conjunto C. Ou seja, serve tudo isso aqui que está do lado de fora do conjunto. Serve esse pedaço aqui que pega o conjunto A. Serve também um pedaço aqui que pega o conjunto B. A única coisa que não serve mesmo é o conjunto C. É o único que você tem que excluir daqui de dentro. Então deixa eu só pintar por alto isso aqui para a gente entrar na questão de fato. Para fazer a análise aqui dela. Então tudo isso aqui que está de verde serve para a gente. Vou nem pintar tudo não, direitinho. Para perder menos tempo. Então beleza, tirei o conjunto C lá de dentro. O que sobrou foi esse daqui.
Só que ele quer que faça uma interseção com o conjunto A. Aí, ó, se você tirar o conjunto C lá de dentro, fazendo uma interseção com o conjunto A, o que sobra, né? O que é comum ao conjunto A, tirando o conjunto C? O que é comum ao conjunto A, tirando o conjunto C, é só os pedaços aqui do conjunto A. É só isso aqui que eu estou pintando de verde. Então, eu vou pintar isso em todas essas três situações que eu vou analisar daqui para frente. Então, tirando o conjunto C lá de dentro, fazendo uma interseção com A, dá o próprio conjunto A que sobrou. Beleza. Então, bora analisar três situações aqui possíveis. Tem até uma outra, mas essas três aqui resolvem. Situação 1, 2 e 3. Beleza. Vamos imaginar primeiro que eu tirei a galera do conjunto C e que todo mundo do conjunto C ocupava só esse pedaço aqui. É possível que aconteça isso, não tem nada que impeça. Então, eu vou imaginar que as 48% estão aqui dentro. Já completei o conjunto C, então aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0. Já estou com 48. Beleza. Se eu tirei esses 48 fora, joguei fora, e o conjunto A tinha 54, se eu joguei 48 fora, sobram 6% nesses pedaços aqui de verde. Então, nessa situação, o A não seria um conjunto vazio de jeito nenhum, né? Esse resultado aqui, né? Não seria vazio de jeito nenhum, foi o que a banca falou. Beleza. Bora pensar em outra situação. Se todo mundo que eu tirei do C ocupasse a interseção central, não tem nada que impeça isso de acontecer. Então, os 48 estariam aqui dentro. Aí aqui teria que ser 0, aqui teria que ser 0, aqui também 0, já ocupei, né, os 48 aqui do C. Se esses 48 também estariam dentro do conjunto A, assim que eu joguei eles fora, no conjunto A, ainda tem, para completar 54%, faltam 6% que são os pedaços aqui de verde. Então continua não sendo vazio de jeito nenhum, como a questão falou. Tá certo mesmo. Pensando numa última situação aqui. Ó, se você quiser, você poderia pensar em uma quarta situação ainda. Por exemplo, imaginar que está todo mundo do conjunto C nesse pedaço aqui. Se eu tirei os 48 aqui, eles nem estão afetando o conjunto A. Então, dentro do A teria 54% das pessoas, pois que eu nem vou pensar nessa situação, porque de qualquer jeito não fica sendo vazio. Estou pensando nas piores possibilidades. Se os 48% ocupassem esses dois pedaços aqui, que eu estou pintando de verde, mesma coisa, se tivesse 48% nesse pedaço, aqui teria que ser 0, aqui também teria que ser 0. E se eu já tirei os 48% do A, que tem 54, faltam 6% nesse pedaço aqui de verde. Então, de qualquer jeito, tirando o conjunto C lá de dentro, quando você faz a interseção com o conjunto A, ainda sobram 6% lá dentro. Então, realmente, não é um conjunto vazio mesmo, não. Tá certo? É a primeira questão, mas de análise de conjuntos mesmo. É bem chatinho de pensar nessa daqui. Bora para a próxima. Se 15% das vítimas forem mulheres negras e com baixa escolaridade. Então, bora colocar as quantidades aqui primeiro. Então, V tem 100% das pessoas, A tem 54%, B tem 61%, estou só repetindo o que a gente já tinha feito antes, C 48%. Beleza, então, voltando aqui pelo que a questão falou. Mulheres negras e com baixa escolaridade. Então, dentro do conjunto B e do C ao mesmo tempo. É esse pedaço aqui que eu estou pintando de amarelo. Esse pedaço aqui que eu acabei de pintar de amarelo, ele falou que tem 15% das pessoas aqui dentro. Beleza, aí ele fala que o conjunto V, que é todo mundo, né, 100%, vai ser a união do B com o C. Então, bora pensar aqui nesse esquema. Aí, analisando aqui junto comigo. Vou colocar o marca-texto aqui de novo para ficar mais claro de entender. O conjunto B todo tem que ter 61% das pessoas. Como eu já coloquei 15% naquele pedaço ali, a gente tem que ver, né, quanto por cento está faltando para esse pedaço de verde aqui que eu estou pintando do B. Então, de novo, se eu já gastei 15% das pessoas lá dentro, aqui esse pedaço, deixa eu colocar de vermelho aqui para destacar, tem que ter
46%. Nesse pedaço de verde aqui todo. Beleza. Aí a mesma análise eu vou fazer ali para o conjunto C. O que sobrou do conjunto C, né, depois de ter gastado 15% que estão dentro do B e do C ao mesmo tempo. Dentro do conjunto C inteiro, tem que ter 48% das pessoas. Eu já tenho 15%. Para completar 48%, faltam 33% nesse pedaço aqui de verde do conjunto C. Aí ele falou que a união do B e do C, que é tudo que está dentro desses conjuntos aqui de verde e amarelo, vai ser o próprio conjunto B. Mas beleza, ó, se você pegar 46% do B, 15% dos dois ao mesmo tempo e 33% do C, somando isso aqui tudo, eu vou ter 6 com 5, 11, com mais 3, 4. Sobre 1. 4 com 5, 6, mais 3, 94%. Então eu não chego no total. Então eu não posso dizer isso aqui de jeito nenhum. Que a união do B e C vai ser o próprio conjunto B, que é o 100%. Não chegou a 100%, então está errado. Próximo. Se, aí de novo aquela barra, significa que é o conjunto V menos o conjunto A, for o conjunto complementar de A em V, então 46% das vítimas pertencerão ao que sobrar, né? Quando você tira o V, quando você pega o V e tira o A lá de dentro, ele está dizendo que vão sobrar 46% das pessoas. Então, o conjunto B tem 100%, V, né? O conjunto A tem 54%, eu só preciso analisar isso aqui, nem precisa completar o restante não. Se você fizer o complementar, você vai ter que tirar o A dentro dos nossos conjuntos aqui. Então, tirando o conjunto A lá de dentro, o que você vai fazer é 100% menos o conjunto A, que é 54%. Tirando todo o A lá de dentro, sobram 46% para todo o restante. Para quem está aqui do lado de fora, para esse pedaço do B, aqui com C e esse pedaço aqui também. Então, sobra isso aqui para o lado de fora. Resumindo, ele está dizendo que quando você tira o conjunto A, sobram 46% das vítimas. Certinho aí a questão 41. 3 questões de conjunto aí que eram para analisar. Bora para a próxima aqui. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Ó, considere que a empresa X tenha disponibilizado um aparelho celular a um empregado que viajou em uma missão de 30 dias corridos. O custo de minuto, vou deixar aqui sublinhado, de cada ligação para qualquer telefone é de 15 centavos. Nessa situação, considerando que a empresa tenha estabelecido um limite de R$200 e que após ultrapassar esse limite o empregado arcará com as despesas, julgue os itens a seguir. Se ao final da missão o tempo total das ligações for de 20 horas, o empregado não pagará pelo excedente. Então, bora ver quanto que ele gastou. Ó, vamos transformar hora para minuto. Deixa eu mudar isso aqui, colocar passo a passo para todo mundo entender. Em 1 hora, a gente tem 60 minutos. E o que eu estou querendo saber é, em 20 horas, eu vou ter quantos minutos? É uma regrinha de 3 que você tem que fazer, multiplica cruzado. Vai ficar x, né, 1 vezes x, e 60 vezes 20. Então, 6 vezes 2 dá 12, acrescenta os dois zeros, você tem 1.200 minutos. Beleza. Agora, bora ver o que ele gastou aqui, fazer uma outra regrinha de 3. Em 1 minuto, o gasto é de 0,15 centavos. Eu quero saber, em 1.200 minutos, quanto que esse caboclo aqui vai gastar. X. Aí, de novo, multiplica cruzado, 1 vezes x dá x. E aí você tem 1.200 vezes 0,15. Bora dar uma organizada aqui para não mexer com vírgula. Esse 1.200, ele é a mesma coisa que 12 multiplicado por 100. 12 vezes 100 dá 1.200. Então, eu vou deixar ele separado assim, só para você sumir com essa vírgula. Aí eu vou multiplicar por 0,15. Aí o que eu vou fazer aqui é pegar esses dois números que eu tenho aqui, ó, o 100, e vou multiplicar ele, ao invés de ser por 12, vou multiplicar pelo 0,15, que aí eu não mexo mais com vírgula. Então, o nosso x vai ser 12, aí 100 vezes 0,15 dá 15. E aí 12 vezes 15 vai dar 180 reais.
Ó, ele tinha R$ 200 de limite. Se ele gastou 180, ele realmente não pagará excedente. Tá certinho a questão, não vai pagar excedente mesmo não. Bora para a próxima. Se nos primeiros 10 dias o tempo total das ligações tiver sido de 15 horas, então, sem pagar adicional, ele disporá mais de 1/3 do limite estabelecido pela empresa. Então, bora fazer a transformação de novo. 1 hora tem 60 minutos. Eu quero saber as 15 horas que ele está usando. Vai ser quanto em minuto? Multiplico cruzado de novo. 1 vezes x dá x. E aí eu tenho que fazer 15 vezes 60. E aí 15 vezes 60 vai dar 900. 900 minutos. Beleza. Bora continuar aqui do lado. Aqui agora o que eu vou fazer é o seguinte. Vou ver quanto que ele gastou com isso aqui. 1 minuto. Ele gasta 0,15 centavos. E eu quero saber em 900 minutos. Ele vai gastar quanto? X. Aí multiplico cruzado de novo. 1 vezes x dá x. E aí eu tenho 900 vezes 0,15. Eu vou fazer a mesma coisa anterior. Ao invés de colocar 900, eu vou colocar, né, o número desmembrado aqui, que é 9 vezes 100. Mesma coisa de 900. E multiplicar pelo 0,15. E aí o que eu vou pegar aqui é o 100 multiplicado pelo 0,15, que dá 15. Aí ficou agora a conta para a gente fazer. 9 vezes 15, que dá 135 reais. Então esse aqui é o que ele já gastou. Então o que sobra para ele, se o limite era R$ 200, você vai fazer 200, que é o limite, menos o que ele já gastou, que é 135. Então vai sobrar para ele R$ 65. Beleza, agora bora ver o que a questão tinha falado aqui para a gente. Vou só passar um traço aqui no meio, para a gente continuar organizando a nossa questão. Deixa eu apagar isso aqui que for muito comprido. Então, só para ficar tudo separadinho mesmo. Daqui para frente, ele diz que, sem pagar o adicional, ele disporá de mais de 1/3 do limite. Então, está dizendo que 65 que sobrou é mais de 1/3 do limite. Aí, ó, na hora da prova que não vai ter calculadora, eu acho mais fácil fazer assim. 65 foi o que eu encontrei. Ele está dizendo que 65 vai ser maior do que 1/3 do limite. Então, multiplica pelo limite que era 200. Ao invés de fazer 200 dividido por 3, passa esse 3 multiplicando aqui para o outro lado, já que ele estava dividindo. 65 vezes 3 vai dar 195. E aí do outro lado eu vou repetir tudo. Em outras palavras, ele disse que 195 é maior do que 200. Está completamente errada a questão 43. Bora com a próxima aí. Se ao final da missão o empregado pagar R$ 70 pelas ligações excedentes, então em média suas ligações terão sido, né, de 1 hora por dia. Então bora pensar aqui. O que ele gastou foi 200, que era o limite, e pagou mais 70 de excedente. Então aqui é o limite, mais 70 de ligação excedente. Deixar assim. Então ele gastou no total R$ 270. E a gente já sabe que o gasto para 1 minuto é 0,15 centavos. Só que ele gastou 270 conto. Então quantos minutos ele ficou no telefone? Multiplica por usar de novo. A gente vai ter 0,15x, que é igual a 1 vezes 270, que dá 270. Aí passa o 0,15 para o outro lado, dividindo. E aí, como a galera também não gosta de fazer divisão com vírgula, o que você pode fazer é o seguinte: multiplica esse número aqui de baixo por 100 e multiplica o de cima também por 100. Tudo que você fizer de um lado da fração, você tem que fazer do outro. Em cima, 270 acrescenta 2 zeros, 27.000. Embaixo, 0,15 vezes 100 dá 15. Aí já fica uma conta mais fácil de trabalhar. E aí no caso aqui vai ficar 2.700 dividido por 15 vai dar 1.800 minutos. 1.800 minutos. Beleza. E o que ele falou é que ele gastaria, né, no total 1 hora por dia.
E lembrando que lá no começo da questão ele falou que o cara está numa missão de 30 dias. Beleza, então o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar esses 1.800 e dividir pelos 30 dias de missão, para ver quanto que ele gastou por dia. E aí 1.800 dividido por 30, né? Você pode contar o zero de cima com de baixo, fica 180 dividido por 3, que dá 60 minutos por dia. E 60 minutos é 1 hora por dia. Foi o que ele falou, teriam sido gastos 1 hora por dia. Certinho aí a 44. Como a prova tem muita questão, né? Eram 15 questões, dá espaço para a banca botar regra de 3, botar conjunto, porcentagem, um bocado de coisa. Bora ver essa outra aqui. Que é uma questão já que dá sobre matrizes. Foi a última questão que eu vi aí o SESC cobrando de matriz. Se tiver outra eu não acompanhei, mas a última que eu vi ele cobrando foi 2013. E era só uma questão conceitual. O que ele fala? Considere que, em uma nova missão, o preço das ligações tenha passado a depender da localidade, mesma cidade ou cidade distinta da de origem da ligação, e do tipo de telefone para qual a ligação tenha sido feita, celular, fixo ou rádio. As tabelas abaixo mostram quantas ligações de cada tipo foram feitas e o valor de cada um. Então, para a mesma cidade, 6 de celular, 3 de fixo, 1 de rádio, para cidade distinta, tem tudo aqui. A tabela 1 é o número de ligações realizadas por tipo de telefone. Na tabela 2 a gente tem o preço de cada ligação. Então, o celular da mesma cidade, 20 centavos. Celular para cidade distinta, 50 centavos e assim vai. Nessas condições, se essa matriz A aqui foi justamente essa tabela que ele te deu organizada aqui, ó, 631, 713, for a matriz formadas pelos dados da tabela 1, e a matriz B, que são exatamente esses dados aqui, for a matriz formada pelos dados da tabela 2, então a soma de todas as entradas da matriz, aqui ele fez uma multiplicação da matriz A pela matriz B, será igual ao valor total das ligações efetuadas. Então, deixa eu colocar aqui para o lado para explicar. Então, na matriz A, na linha, eu tenho a mesma cidade e aqui eu tenho uma cidade distinta. E aqui nas colunas eu tenho celular, fixo, rádio. Na matriz B, eu tenho aqui a mesma cidade nas colunas e cidade distinta. E aqui nas linhas eu tenho celular, fixo e rádio. Beleza, aí ele quer a multiplicação das matrizes. Então, ó, a matriz A é uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas. A matriz B tem 3 linhas por 2 colunas. Para saber se dá para multiplicar ou não, esses números aqui, né, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, está batendo isso aqui. Beleza. Até aqui não tem problema. E para multiplicar a matriz, você vai pegar a primeira linha da primeira matriz e multiplicar pelas 2 colunas da próxima. Então, você tem que multiplicar por essa primeira coluna aqui. Agora, ver se isso aqui faz sentido. Então, quando eu faço a multiplicação, eu estou pegando primeiro esse valor aqui. Celular da mesma cidade, e aí eu multiplicaria por esse primeiro, que é o celular da mesma cidade. Faz sentido multiplicar isso pelo preço dele. Aqui, o fixo da mesma cidade, e aqui agora com o valor embaixo, é o fixo da mesma cidade. Faz sentido multiplicar também. Aqui, o rádio da mesma cidade, multiplicando pelo valor do rádio na mesma cidade. Faz sentido também fazer essa multiplicação. Só que eu nem vou fazer ela. Porque essa questão aqui é mais conceitual. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir a cabeça de quem está assistindo. Agora eu vou pegar essa primeira linha da tabela e multiplicar pela segunda coluna aqui da outra tabela. Agora, bora ver se faz sentido essa multiplicação. De novo, eu estou pegando o celular da mesma cidade e aqui eu iria multiplicar pelo valor do celular na cidade distinta. Não faz sentido nenhum. Aqui também, ó, o fixo da mesma cidade eu multiplicaria pelo valor do fixo na cidade distinta. Também não tem nada a ver. Aqui, o rádio da mesma cidade multiplicando pelo valor do rádio na cidade distinta. Outra coisa que não tem nada a ver multiplicar. Então, a questão de cara já está completamente errada. E ainda tem mais um detalhe dela estar errada aqui. Deixa eu tentar apagar isso aqui para explicar outro detalhe errado. Ó, se ao invés de eu pegar a primeira linha da tabela, eu tivesse pego, né, a segunda linha.
Aí eu teria que multiplicar essa segunda linha pela primeira coluna e também pela segunda. Só que não vai fazer sentido multiplicar pela primeira, ó. Porque se eu fosse multiplicar pela primeira, eu tenho aqui o valor não, né? A quantidade de ligações de celulares nas cidades distintas, e eu multiplicaria pelo celular na mesma cidade, pelo valor, não faz sentido. Aqui também, fixo da cidade distinta com fixo da mesma cidade. Não faz sentido. Rádio da cidade distinta com o valor do rádio na mesma cidade. Não faz sentido essa multiplicação. Então tem duas linhas aqui que eu multiplico, dois resultados multiplicados que não fazem sentido de acontecer. Por isso que a questão é completamente errada. Então você nem precisa ter um conhecimento cabuloso de matriz para saber que a questão está errada. Então só foi uma questão bem conceitual. Então esse vídeo eu vou encerrar aqui. Aí o próximo eu vou continuar resolvendo o restante das questões desse concurso. Então fica ligado aí. Até mais.